Bom dia. Hoje faz um mês dos ataques a ônibus que vitimaram a menina Ana Clara em São Luís. Comerciantes tentam reverter decisão judicial que determina a demolição de bares na praia do Araçagi. Sampaio Correia e MAC empatam no primeiro clássico do Campeonato Maranhense. E mais prévias de carnaval fazem a alegria nas ruas de São Luís. O Repórter Maranhão está começando agora. Morreu ontem no Rio de Janeiro o cantor e compositor Nonato Buzá. Ele estava internado com pneumonia havia 15 dias. Nonato Buzá compôs músicas para artistas consagrados da MPB, como Elis Regina, Maísa, Calbi Peixoto, Milton Nascimento e Nana Caymmi. Nas décadas de 60 e 70, ao lado de Roberto Menescal e Paulinho Tapajós, ele compôs trilhas para novelas e cinema. Nonato Buzá ainda dirigiu as gravadoras Poligram e RCA Victor. O compositor tinha 81 anos de idade. E os campos se abriram em flor, e é preciso coragem que a vida é viagem, destino do amor. Abre o peito, coragem, irmão. Hoje completa um mês dos ataques a ônibus e delegacias em São Luís, comandados por bandidos integrantes de facções criminosas que atuavam dentro da penitenciária de Pedrinhas. Delegacias foram alvejadas a tiros e ônibus incendiados, mesmo com a presença de passageiros. A menina Ana Clara Souza, de 6 anos, morreu 3 dias depois de internada, a mãe Juliane Carvalho, e o passageiro identificado como Márcio Rony da Cruz, que tentou socorrer as vítimas, tiveram também queimaduras graves. A polícia conseguiu capturar e prender mais de 20 suspeitos responsáveis pela onda de terror. A violência dos atentados somados aos crimes cometidos dentro das unidades prisionais colocou em evidência a fragilidade do sistema prisional do Maranhão. O fato chamou a atenção da imprensa internacional e culminou na visita de autoridades para acompanhar a situação de perto. O ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, depois de uma reunião no Palácio dos Leões, frisou dar total apoio no que for necessário para conter a crise. O reforço da tropa da Segurança Nacional foi uma das garantias. O governo do estado decidiu criar um comitê gestor de ações integradas, presidido pela governadora Rosiana Sarney, e que conta com a presença de representantes de inúmeras entidades convidadas. Algumas decisões tomadas como efeito, a partir de debates nas reuniões, já foram colocadas em prática ou estão em andamento. Destaque para a transferência de 9 presos para o Presídio Federal de Catenduvas, localizado em Mato Grosso do Sul. A realização do mutirão carcerário presencial das defensorias públicas para julgar a situação dos 2.700 presos provisórios e definitivos. Outras medidas criadas pelo comitê são implantação de núcleo de atendimento a familiares de presos, saúde e assistência psicológica, implantação de plano de atendimento e capacitação para policiais que estão envolvidos diretamente em ações de segurança, penas alternativas e monitoramento eletrônico, e com relação à construção de novas unidades prisionais, foi informado que os serviços no Presídio de Segurança Máxima de São Luís e na unidade de Pinheiro estão dentro do prazo previsto. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Administração Penitenciária, outras 6 unidades prisionais estão sendo construídas no estado, o que deve garantir mais 2.300 vagas no sistema prisional maranhense. E milhares de fiéis da Igreja Católica foram às ruas para participar de uma caminhada silenciosa promovida pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. O ato público aconteceu em diversas comunidades ligadas às paróquias de São Luís. O objetivo era pedir paz na Grande Ilha, lembrando os atos de violência ocorridos em São Luís, como os ataques a ônibus e inúmeros conflitos dentro da penitenciária de Pedrinhas. O silêncio é oportuno, né? O silêncio é necessário. O silêncio tem uma definição importantíssima no conjunto da igreja, no que cerne a igreja, né? Silenciar para ouvir o que é inaudível, isso é importante. No bairro do Coatraque, por exemplo, o cortejo partiu da Praça da Juventude, no Araçagi 2, com destino à igreja de Nossa Senhora de Nazaré. Centenas de pessoas participaram da caminhada, vestidos de branco e com velas nas mãos para simbolizar a paz.
Em Passo do Lumiar, o cortejo contou com a presença de crianças, adultos e idosos que atenderam ao chamado da igreja e foram às ruas pedir o fim da violência. Ao fim da caminhada, os fiéis assistiram a uma missa celebrada pelo bispo Dom José Belisário. A gente espera que esse gesto, repetido em várias comunidades, que esse gesto possa nos levar a refletir mais sobre o valor da pessoa humana. A pessoa humana tem uma dignidade que não pode ser retirada nunca. Depois de meses parados, os guardas municipais de São Luís deram fim à condição de aquartelamento. Mas em alguns pontos da capital, a população ainda não pôde contar com a presença dos agentes. Em 3 dos 5 terminais de integração visitados nesta manhã, não havia sinal da Guarda Municipal. Este funcionário conta que alguns guardas trabalharam no final de semana, mas não soube explicar a ausência deles hoje no terminal da Coab. Ainda não vi eles aí, não. Acho que eles chegam mais tarde. Chegam mais tarde? Acho que eles devem entrar hoje, né? Porque liberaram foi segunda-feira, né? Mas sábado eles estavam aqui. Estavam. Os usuários reclamam da ausência dos guardas. Porque os prédios públicos precisam de uma segurança mais especializada, né? Isso é um ambiente aberto, aí você não tem ninguém que é formado para fazer segurança, e se sente seguro, né? Realmente estão precisando mesmo. Porque às vezes a gente chega aqui e não tem nem fiscal para dizer qual é onde que a gente deve pegar, maior dificuldade. Então estão precisando de mais de um guarda aqui. Nos terminais flagramos a presença da segurança privada. A Guarda Municipal atua na segurança pública em atividades de prevenção do crime e desordem, o que para a população faz muita falta. Com certeza, né? A segurança é muito importante para a gente chegar bem na nossa casa, no nosso trabalho, né? Então faz falta, sim. Segundo informações do sindicato, os guardas municipais estão voltando ao trabalho à medida que estão recebendo armas e coletes à prova de bala, já liberados pela Polícia Federal. Os comerciantes que atuam na Praia do Araçagi estão se mobilizando para tentar reverter a decisão judicial que determina a retirada dos bares da faixa de areia até o dia 31 de março. Segundo a Justiça Federal, residências e barracas comerciais construídas na faixa de areia, dunas, restinga e mangues das praias do Araçagi e Olho de Porco, pertencentes ao município de São José de Ribamar, têm até 31 de março para saída voluntária. Após o prazo, será expedido o mandado de desocupação. Dona Maria, há 38 anos, trabalha na área e lamenta a decisão. Essas pessoas que trabalham aqui, porque eles precisam. Se tirar esses bares daqui, é uma calamidade, porque vai ficar muita gente desempregado e os banhistas não vão vir para a praia, porque como é que eles vêm para a praia? Chega aqui, não tem um bar, não tem onde eles ficam, não tem uma cadeira para eles sentarem. Mas os comerciantes já estão movendo uma ação através da Associação dos Amigos e Donos de Bares da Praia do Araçagi para reverter a decisão judicial. Caso isso não aconteça, eles afirmam que continuarão na praia, mesmo que de forma improvisada, e tendo que enfrentar outros inimigos, como a própria natureza que acabou destruindo esse bar. Mesmo com a barraca destruída, seu Vanderlei já prepara outro ponto comercial e afirma que a ordem é resistir. O meu já foi derrubado, você vê ali, já foi derrubado os bares, mas mesmo assim, eu vou permanecer aqui. Eu vou construir de novo, eu dependo disso aqui, minha família, eu estou 15 anos aqui. Por outro lado, a Prefeitura de São José de Ribamar tenta convencer a Justiça a aceitar a presença dos comerciantes, até que o projeto de urbanização da área, que já existe, seja implantado. Os frequentadores da praia também se ressentem com a triste possibilidade de vê-la deserta. Sobrevive daqui a pessoa que vende caranguejo, a pessoa que vende o camarão, que vende o peixe, que vende o queijo, que vende ovo de codorna. São muitas famílias, então, que necessitam daqui da venda da praia. Os garçons. Aí, então, mas se tirar, vai ficar difícil para essas pessoas que sobrevivem daqui da praia. O risco de violência pode até aumentar, a praia deserta, aí vai ficar difícil. E veja no próximo bloco, histórias em quadrinhos são instrumentos de incentivo à leitura.
E mais, psicóloga do trabalho alerta para os cuidados para se livrar do estresse. É logo após o intervalo. Agora são 11h38. Se exercitar na rua ou na esteira. Seja qual for a escolha, ela vai te ajudar a entrar em forma e manter a saúde em dia. Opção Saúde, nesta terça, 7h30 da manhã. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. O Samba na Gamboa dessa semana vai mexer com o seu coração. Nina Becker e Jorge Malta cantam Lamartine Babo. É pra torcedor e folião nenhum botar defeito. Quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral, foi seu Cabral. E Lamartine Babo, a música dele inspirou vocês? Com certeza, acho que a música dele inspirou todo mundo. Mas ele é muito humorista também, né? Então o tom de humor dele é muito grande. Samba na Gamboa, nesta terça, 10 da noite. Foi divulgada hoje a segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni. Os estudantes selecionados têm até quinta-feira para comprovar as informações apresentadas no ato da inscrição. Para conferir a lista dos selecionados, acesse site prouni.mec.gov.br. Em tempos de internet e redes sociais, um antigo instrumento de leitura continua sendo um grande incentivo para formar novos amantes da literatura: as revistas em quadrinhos. Quem nunca se envolveu numa narrativa ilustrada em sequência? Sim, essas comuns que encontramos publicadas no formato de revistinhas, livros ou pequenos trechos editados em jornais e revistas. Tanto crianças em idade de alfabetização, quanto adultos colecionadores se encantam pelos quadrinhos. Os HQs, como também são conhecidos, trazem histórias de humor, super-heróis e até daqueles desenhos japoneses retratados em personagens chamados de mangás. Muitos estudiosos afirmam que os primeiros anos escolares são os mais favoráveis para incentivar a prática da leitura nos alunos. E a proposta dos quadrinhos como ferramenta é importante desde que a linguagem dos textos e imagens seja trabalhada de maneira correta. A criança, ela precisa, nessa fase de aprendizagem, de aquisição da leitura e da escrita, ela precisa ter acesso a um número diversificado de portadores textuais. As histórias em quadrinhos, elas são muito úteis porque elas fornecem uma gama de contextos, interação entre os personagens, o próprio colorido das histórias do quadrinho, isso tudo envolve a criança num mundo de imaginação, criatividade. Saber ler significa não apenas decodificar letras, mas sim entender e interpretar o mundo, num processo muito mais complexo que envolve muito mais elementos. E isso tem sido a constante preocupação da escola, que tem o dever de desenvolver saberes, assim como raciocínio, senso crítico, compreensão do real, e o papel dos pais é fundamental nesse processo. Os pais podem estar usando, utilizando a leitura de forma prazerosa, colocando nas mãos das crianças histórias em quadrinhos de acordo com a faixa etária de cada uma. A leitura desperta o imaginário, a criatividade, o gosto pela descoberta. Ler nunca é demais. E quando o ato de ler vira um prazer, e não algo somente vinculado ao estudo e conhecimento linguístico, fatores como desenvolvimento emocional, intelectual e interação social entram em cena. A contação de histórias a partir da mãe aumentou a motivação pelo hábito da leitura das filhas, que hoje consomem diferentes gêneros e formatos.
A minha maior surpresa foi que eu nunca imaginei que assim, uma criança chegasse um belo dia, eu sempre dizia assim, filha, olha, o presente do dia das crianças não pode ser muito caro, tem que escolher um brinquedo até X reais. Ela disse, não, mamãe, mas esse ano eu não quero um brinquedo. Eu disse, você vai querer o quê, filha? Eu disse, eu quero que você me dê um livro. Eu disse, um livro, filha? Ela disse, é. Você tem certeza? Ela disse, tenho. Eu quero que você me dê um livro de presente do dia das crianças. O sentimento internalizado reflete o bom nível no rendimento escolar, testemunhado pela mãe. São meninas que só tiram notas boas, elas estudam sozinhas, elas fazem as atividades delas sozinhas, nunca ficaram em recuperação, não tiram uma nota baixa, têm uma excelente escrita, elas têm uma excelente leitura, né? E isso tudo acho que é reflexo desse hábito e desse cotidiano delas de leitura. Antes eu gostava mais de ler as revistinhas da Mônica, mas agora eu prefiro esses diários assim. Eu comecei a gostar quando teve um trabalho da escola que mandaram a gente levar uma revistinha. Aí toda vez que a gente passava numa banca, a mamãe comprava uma pra gente. De acordo com especialistas, o mercado de trabalho é um ambiente cheio de competição. E isso, aliado à violência que vem assustando a sociedade, acaba provocando uma situação de estresse no trabalhador. Esse é o tema da entrevista de Roberto Fernandes. Para conversar conosco, principalmente para saber como enfrentar essa situação, nós convidamos a psicóloga do trabalho, Carla Vaz. Muito obrigado por ter aceito nosso convite, é um prazer tê-la aqui conosco. Bom, essa é uma sociedade individualista e de extrema competição, onde para subir vale tudo. Isso leva o trabalhador a que situação emocional? O mundo do trabalho hoje, ele é muito competitivo, ele é muito individualista, como você mesmo traz, há uma exigência de qualificação constante, tudo, muita pressão. Esse trabalhador, ele tem que tentar driblar isso, buscando individualmente trabalhar hábitos, estilos de vida, maneiras de lidar com essas demandas. Para ele, como válvula de escape para essa pressão. Né? E para a empresa, isso também é determinante, porque se ela não oferecer algum tipo de, digamos assim, ajuda para isso, o rendimento daquele trabalhador também cai. É uma forma dele garantir a própria produtividade, além da questão humana. Perfeito. O que você traz é muito importante, porque não devemos dar a responsabilidade só para o trabalhador de enfrentar esse estresse. Cabe ao gestor, ao empresário fazer isso. Ele tem que humanizar mais esse trabalho. É óbvio que humanizando, ele vai acabar ganhando a médio e longo prazo em produtividade. Uhum. E essa humanização, ele tem obrigação de fazer isso, porque o trabalhador sozinho não vai dar conta. Ele tem que ajudar esse ambiente a ficar mais saudável. Ele tem que investir em qualidade de vida. Como consequência, se você não consegue superar isso, vencer isso, enfrentar essa pressão, ocorre o quê? A depressão, por exemplo, é uma dessas consequências? Olha, a depressão hoje, ela está como primeira colocada nos afastamentos de adoecimento no mundo do trabalho. Ela, sem dúvida, ela é decorrência dessa pressão, desse estresse, de tudo isso que a gente está aí visualizando a todo dia nas relações laborais. Então, a depressão, ela termina sendo campeã e, infelizmente, muitas vezes os empresários, os próprios gestores, os colegas de trabalho fazem... diminui, desconsidera esse sofrimento, essa dor desse trabalhador, achando que aquilo ali ele está inventando, que ele está criando, porque não tem como confirmar o transtorno mental de comportamento, a depressão é um exemplo, ele não se confirma no exame de sangue, não se confirma no raio-x, né? Ele é algo muito mais interno que realmente tem que ser considerado e valorizado. Agora, no mundo do trabalho, você tem um ditado popular que diz que quando você sai de casa, você deixa os teus problemas atrás da porta e vice-versa, né? Quando você entra em casa, você deixa... Bom, para quem está nesse mundo de pressão, não é bom você ter com quem compartilhar para descarregar um pouco isso?
Olha, essa divisão vida pessoal e vida laboral seria muito bom que ela de fato pudesse acontecer. Uma chavezinha. Uma chave de desligar, né? A gente sabe o quanto isso está cada vez mais complicado, até porque hoje a tecnologia invade nossos espaços privados, a gente trabalha no domingo, no feriado, nas férias, né? E isso não tem mais essa possibilidade de grandes divisões. E esse trabalhador, ele se vê, sem dúvida, muito perdido nesses limites e ele não tem como, ele sem dúvida não tem como dar conta de deixar no trabalho o que é problema e de deixar em casa também o que é problema de casa. E essas questões vão se articular e vão, sem dúvida, ser um somatório que vai gerar uma qualidade de vida ou não para esse trabalhador. Além disso, só para a gente concluir, existem determinadas profissões que, além desse estresse laboral, elas também convivem com uma certa carga de violência. Essa situação, digamos, é mais grave ainda ou isso... Sem dúvida, tem categorias de trabalhadores hoje que a gente poderia dizer que estão extremamente expostos ao que a gente chama hoje até de estresse pós-traumático, a uma violência maior. A gente pode pegar os motoristas de ônibus, os bancários, os policiais. Então, são profissionais que, além de todas essas características pesadas, duras que o mundo do trabalho tem apresentado, sofre uma carga ainda tem a carga da violência que infelizmente vai ser um a mais para gerar todo um sofrimento, todo um adoecimento, podendo sem dúvida levar esse indivíduo a um adoecimento tal que ele vai se afastar e por vezes não teria mais nem condições de retornar ao trabalho e dar continuidade à sua vida. Doutora Carla, foi um prazer tê-la aqui, pena que o tempo foi curto. Muito Obrigada obrigado por ter vindo. Voltamos com o Edmilson Filho. Obrigado, Roberto. E veja no próximo bloco, Sampaio e MAC empatam no primeiro Samará de 2014. E mais prévias de carnaval agitam as ruas de São Luís. É logo após o intervalo. Agora são 11h49. Nesta segunda, no 9º capítulo da saga da Terra Vermelha Brotou Sangue... Vou te matar. Eu vou agora. Cresce a guerra entre os revolucionários e as tropas do governo do Paraná. Vai falar Vai falar é no quinto dos infernos, desgraçado! E ninguém está salvo deste sangrento conflito. O padre, eu acho que o padre tá quente. Eu acho que eu levei um tiro. Sim, eu acho que levei um tiro. A saga da Terra Vermelha Brotou Sangue. Nesta segunda, 11h30. Você vai voar de teco-teco e conhecer lugares legais. A gente vai conhecer por dentro um submarino de verdade. De segunda a sexta, na hora da criança, e domingo, 11h20 da manhã. De todos os cantos do país, a gente mostra a cara do brasileiro para o Brasil. Mostramos os problemas das cidades. Contamos também as boas histórias de quem faz o Brasil diferente. É para colaborar com a formação crítica da sociedade que o Repórter Brasil está aí. É a nossa diversidade cultural no ar. Venha conhecer o nosso telejornal. Repórter Brasil, de segunda a sábado. Às 9h, aqui na TV Brasil. Agora vamos falar de esporte. Após vencer o Santo André jogando fora de casa, o Maranhão Basquete volta à quadra hoje no interior paulista contra o Ourinhos, a partir das 7h, horário de São Luís. Esta será a segunda vez que as equipes se enfrentam na temporada. Na partida de ida, realizada no ginásio Castelinho, melhor para a equipe maranhense que venceu por 68-59. Já nas areias, a seleção maranhense de beach soccer ficou em terceiro lugar na Copa dos Campeões, disputada em Vitória, no Espírito Santo. O lugar do pódio foi conquistado ao vencer a seleção da Bahia nos pênaltis por 2-1 após o 0-0 no tempo normal. O campeão foi o Rio de Janeiro, que venceu a final contra o Espírito Santo. Já no futebol, o Sampaio Correia e o Maranhão Atlético Clube fizeram o primeiro clássico do Campeonato Maranhense e ficaram só no empate.
O confronto entre os dois últimos campeões estaduais prometia duelos interessantes, como o do trio de ataque do Sampaio, formado pelos ex-atleticanos Iltinho, Edgar e Casagrande, contra a defesa maquiana liderada pelo ex-goleiro tricolor Ranieri, e o do artilheiro do campeonato, Neto Alagoano, contra o zagueiro Paulo Sérgio. Mas a verdade é que o jogo começou com um baixo nível técnico, com algumas jogadas mais ríspidas, erros de passe. Não por acaso, o primeiro gol surgiu após uma falha. Romário não perdoou e fez 1-0 para o MAC. Tentando se recuperar do susto, o Sampaio buscava responder na jogada aérea com Casagrande e nas bolas paradas com o lateral Totti. No segundo tempo, continuou a pressão tricolor. Neste lance incrível, a bola bate na trave 2 vezes e não entra. Seguia o bombardeio na área do goleiro Ranieri. E em uma das poucas investidas do MAC, quase Neto Alagoano faz valer a máxima de que quem não faz, leva. Mas após a cobrança de escanteio, Paulo Sérgio cabeceia firme para empatar a partida. Tudo igual no primeiro clássico do ano. E apesar de não ter havido vencedor nem vencido, um técnico saiu mais satisfeito que o outro. Foi um bom jogo. Acredito que podíamos ter saído com um resultado melhor se a gente tivesse matado o jogo logo no segundo tempo ali, num contra-ataque que a gente podia ter encaixado. Mas o resultado, acho que pelo empenho de todo mundo, 1-1 foi bom. Todos os atletas que estão no grupo Sampaio Corrêa, eles ainda estão longe ainda da sua performance completa, né? Então o grupo está sentindo porque é começo de temporada, mas veja bem, o que valeu também foi a expulsão do grupo e a reação dos jogadores de Sampaio Corrêa em buscar um resultado de empate e posteriormente uma virada que não foi possível. E agora, Roberto, já não traz mais esporte. Foi rápido essa mudança, né, Roberto? Foi. Agora, Roberto, esse empate representa o equilíbrio entre as equipes? Bom, eu acho que é cedo. Na verdade, você tem um campeonato que é muito curto e uma preparação que ficou muito prejudicada em razão do ano passado ter se esticado muito a Copa Cidade de São Luís. Isso prejudicou. É claro que o Sampaio e o Maranhão foram aqueles que começaram primeiro, mas ainda é cedo. Eu acho que fisicamente esses jogadores ainda vão ter que melhorar muito. Agora, eu particularmente esperava que o Sampaio, acho que o Sampaio entrou realmente como favorito. Agora, isso é clássico, né? Mostra também o resultado que o Maranhão evoluiu daquele primeiro jogo, e acho que esse foi o jogo decisivo para o Maranhão, em que ele perdeu fora de casa para o Chapadinha. Esse é que foi o jogo. O clássico é um resultado que tudo pode acontecer. Empate, o Sampaio ganha, o Maranhão ganha. Mas o que o Maranhão deve preocupar é esse bombardeio do segundo tempo. O Maranhão fez um bom primeiro tempo. Quando tem a vantagem, recua em demasia, e o Sampaio Corrêa foi para cima. Tem uma bola parada muito forte, todo mundo sabe disso, já vem desde do Campeonato Brasileiro do ano passado, e numa bola parada, né, numa cobrança de escanteio, conseguiu um empate. Mas mais do que isso foi a pressão, né? O que valeu mesmo foi a grande atuação do goleiro Ranieri, que evitou que o Sampaio pudesse até ter virado o jogo. O Sampaio, pelas oportunidades que criou, poderia ter vencido. Ao contrário do que disse aqui o treinador do Maranhão, o Maranhão teve uma chance, que foi esse contra-ataque no começo do jogo. No segundo tempo, fora isso, o Maranhão não fez mais nada. Agora, Roberto, quer dizer que então o empate foi pior para o Maranhão, né? Porque já perdeu para o Santa Quitéria, né? O Maranhão agora que vai para 4 pontos em 3 jogos. Ele já havia perdido um jogo para o Santa Quitéria, um time considerado pequeno, né? Venceu o outro em casa e no clássico empatou. Ele precisava da vitória, até porque tem 3 jogos. O Sampaio tem 4, mas em compensação tem somente 2 jogos. E vai para o confronto direto com aquele que lidera o seu grupo, né, que é exatamente, né, o Santa Quitéria. É esse confronto. O Sampaio deve decidir, joga em casa, deve decidir a sua classificação em primeiro lugar. Então, tivemos outros jogos em que o Bacabal, ao perder para o Balsas em casa, deu adeus, não tem mais chance, né? Uma campanha medíocre, montou um time muito ruim, esperava até mais do Bacabal. O Araioses, que perdeu para o Imperatriz em casa, ganhou do São José, e o São José também agora vai complicando, que é do São José que
perdeu na sua estreia para o Motoclube jogando aqui em São Luís, e agora, não sei se dessa vez o time estava completo, né, se os jogadores que precisavam ser regularizados estavam, certo é que o Araiós venceu, e o Araiós agora recebe no meio de semana o Motoclube na quarta-feira lá em Araiós. E o outro resultado foi mais uma vitória do Imperatriz, parece que o Imperatriz, enfim, né, recupera a sua condição de equipe forte, ao vencer o Cordino fora de casa por 2-1, esse sim, um resultado importante, e o Imperatriz vai para a vice-liderança agora. Obrigado, Roberto. E fevereiro chegando e os apaixonados por carnaval estão agitando as ruas de São Luís com as prévias carnavalescas. No sábado, o samba de raiz tomou conta da Praça Dom Pedro II, no Centro Histórico de São Luís. Este é o 5º ano da bicicletinha do samba e o 4º ano consecutivo que a atração realiza em frente ao antigo Hotel Central. Joquinha do Cavaquinho comandava a roda puxando sucessos que agitavam a multidão. O tema foi pensado no carinho do carnaval e já para a Copa. Vamos estar aqui na Copa também. Por isso que é o Rumo ao Hexa. De bicicletinha rumo ao Hexa. Na Praça dos Catraieiros, ao lado da Casa do Maranhão, na Praia Grande, outro agito já tradicional na cidade também resolveu aderir ao embalo da Copa. A empresa do padrão FIFA, todo mundo quer que esse Brasil tenha um padrão FIFA em todas as suas coisas, e a gente começa provocando com esse mote. No palco, o ensaio da Confraria do Copo animava o público, a maioria formada por profissionais da imprensa. Este é o 16º ano que eles se juntam e fazem a organização da festa no período de pré-carnaval, como alternativa de brincadeira. Aqui em São Luís, em virtude de toda a categoria ser mobilizada para trabalhar no período carnavalesco, surgiu a ideia de criação desse bloco da imprensa que funciona, que é levado a efeito no período pré-carnavalesco. E o Repórter Maranhão fica por aqui. Uma boa tarde, até amanhã.